Pois bem, pessoal, esse é o segundo vídeo dessa série de 4 vídeos acerca da Revolução Francesa que estamos produzindo. No primeiro vídeo tratamos do contexto pré-revolução, tudo que levou à eminência da Revolução Francesa, e neste trataremos aí um pouco sobre a divisão da sociedade francesa, e também sobre a Revolução Francesa em si, como ela ocorreu. E para entender melhor a Revolução Francesa, nada mais justo do que a gente entender quais são esses grupos sociais que estão ali vivendo na França, até ali 1789. A gente fala de estamentos, a gente divide esses 3 grupos sociais em 3 estados. O primeiro estado a gente vai falar que é o clero, o alto clero e o baixo clero, mas isso, para a gente aqui agora, nesse momento, pouco importa, O clero, que tinha o domínio religioso, também tinha grande parte, cerca de 1/3 ali das terras da França, pertencia ali ao clero, e o clero tinha isenção de impostos, certo? O segundo grupo, rapidamente, é a nobreza dividida em várias, Existe a nobreza parasitária, a nobreza que ficava no Palácio de Versalhes, mas, de fato, a nobreza eram os governantes, aqueles que tinham luxo, estavam ali junto com o clero. E aí também tinha, eles também tinham a isenção de impostos. Lembre-se que nesta nobreza, está o rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta, E o terceiro estado já é um pouco mais fragmentado, O terceiro estado ele é marcado pelo povo, representa ali mais de 99% da população, certo? E esse terceiro estado que é o que está mais sofrendo, A gente vai dividir esse terceiro estado em o que a gente chama, primeiro, o que a gente chama de girondinos, que é uma alta burguesia francesa, que é formada principalmente por comerciantes que não necessariamente estão passando fome, como o povão, mas eles querem ter o poder político nas mãos, mas eles só têm ali a economia, enfim. E o segundo grupo ali que são os jacobinos, que é uma baixa burguesia, que a gente chama, Tem gente que vai falar que é a baixa classe média, formada ali por professores, filósofos, médicos, advogados, E essa baixa burguesia, vocês podem identificar que esses jacobinos, que é o nome deles, jacobinos, eles são os radicais, aqueles que pensam assim, eles pensam, a gente não tem nada a perder, Então os girondinos da alta burguesia, eles são um pouquinho mais moderados. Os jacobinos são aqueles caras mais revolucionários, que acham que não tem nada a perder, Então, vamos lá tentar destruir o rei, quer tirar o trono do rei a qualquer custo. E eles são muito importantes nesse processo revolucionário, beleza? E um outro item que vai complementar aí esse terceiro estado é esse, sem poder nenhum e sem dinheiro algum, nós temos ali os camponeses que estão passando por uma crise agrária num país extremamente agrário, são os que estão mais sofrendo, E temos também os sans-culottes, ou sans-culottes, como vocês quiserem chamar aí esses indivíduos, que vocês podem definir como artesãos, pequenos trabalhadores, assalariados ou desempregados, são trabalhadores urbanos, beleza? E sabendo de tudo isso, é a partir de agora que a gente pode tratar um pouco mais sobre o processo de Revolução Francesa,
sabendo aí a priori que está tendo uma crise na França, né, mais ou menos em maio de 1789, o primeiro e o segundo estados vão tentar resolver, né, o problema dessa crise aí. Eles tinham medo de que a população entrasse num colapso gigantesco e atingisse eles, né? Eles tinham esse medo. Na verdade, essa crise chegaram até eles, né? Porque até então eles estão vivendo ali do bem bom no Palácio de Versalhes, isso o primeiro e o segundo estado, tá? E aí, e é nesse contexto que o primeiro, segundo clero, que o primeiro estado, né, e o segundo, ou seja, clero e nobreza, eles convocam uma assembleia nacional, né, uma assembleia chamada Assembleia dos Estados Gerais, né? Não esqueçam esse nome. E aí vamos falar de novo. Assembleia dos Estados Gerais, em maio de 1789, foi convocada pelo primeiro e segundo estado, né? Chamaram o terceiro estado, né, para conversar. Mas detalhe, quando eles chamam o terceiro estado, principalmente são representantes girondinos e jacobinos, né? Ou seja, camponeses, sansculotes irão ser representados por esses outros grupos, ok? E aí chamam eles para conversa. O objetivo? Resolver a crise francesa. Simples. Eles querem resolver o processo da crise francesa. Só que essa Assembleia dos Estados Gerais já foi convocada outras vezes na França, mas já tinham mais ou menos 175 anos que ela não era convocada, né? Então foi assim um evento histórico para a França, né? E dentro dessa Assembleia não é novidade para ninguém que a gente sabe que o terceiro estado ele acaba tendo o maior número de políticos por conta da capacidade, por conta do maior número da população, né? O terceiro estado representa 99% da população, como foi dito de antemão, né? Qualquer decisão que fosse tomada nessa Assembleia, e se a gente for olhar pelo número de deputados, o terceiro estado, que é a maior parte da população, sempre venceria, né? Votaria contaria-se os votos do terceiro estado, né? Sempre seriam os votos vencedores. E aí foi discutido que seria apenas um voto por estado, né? Não seria assim, se a nobreza tem 20 deputados e o clero 20, o terceiro estado tem 3.000 deputados, né? Isso não vai valer de nada, porque é um voto por estado, ou seja, 3 votos. Cada estado tem um voto, né? E aí isso deu uma confusão geral, certo? E aí decidiram que vai ser um voto só por estado. E lembrando que sempre clero e nobreza, primeiro e segundo estado, votam juntos, certo? O terceiro estado, com um voto só, né, não tem para onde recorrer. E foi decidido, vejam só, foi decidido nessa Assembleia dos Estados Gerais que primeiro e segundo estado continuariam com isenção de impostos, não pagariam impostos, né? E o terceiro estado teria os seus impostos aumentados, né? Vejam, sim, vejam que absurdo, né? Se aumentariam os impostos do terceiro estado, que era o que mais sofria com a crise. O terceiro estado, né? Para solucionar a crise na França, mas vejam bem, mas olha só, diz aí que o terceiro estado, os deputados e os políticos do terceiro estado se trancaram numa sala de jogo, né? Uma espécie de jogo que era muito utilizado naquele tempo, né? Assemelha-se ao tênis atualmente, né? E eles falaram que eles não sairiam dali até que isso não fosse resolvido, né? Mas não teve solução naquele momento, né? Foi decidido então por dois votos, perdão, por 2 votos a 1, que os impostos do terceiro estado seriam aumentados. E aí que começa o processo revolucionário, porque o terceiro estado, indignado, se reúne girondinos, jacobinos, sansculotes e camponeses e decidem se separar desse modelo de monarquia, né, absolutista, impulsionados ali pelo ideal iluminista, né, ideal de liberdade,
certo? E aí o que é que eles vão fazer? Eles vão formar uma assembleia à parte, independente da Assembleia dos Estados Gerais. Essa assembleia, ela vai se chamar Assembleia Nacional Constituinte, né, onde eles decidem que vão acabar com esse tipo de monarquia e vão fazer um governo agora para eles, né, um governo agora baseado nas ideias iluministas. Só que eles vão sofrer muita repreensão por parte das tropas do Estado, do governo, e aí que vai no dia 14 de julho de 1789, né, é decidido em Assembleia Geral que eles vão derrubar o rei. Né, e nesse dia, 14 de junho de 1789, é famoso por conta da queda da Bastilha. Né? A Bastilha era uma prisão ali onde o rei Luís XVI, Luís XV, Luís XIV, todos os reis, eles prendiam seus opositores enquanto personalidade absolutista, né? E era aquele tipo de prisão que vocês já viram em filme, né? Prisão perpétua, que o cara fica lá sem ver o sol, né? Vivendo a pão e água, aquela coisa toda. Dizem que a população foi com tanta raiva para derrubar a Bastilha, botaram fogo na Bastilha, né? Tinha gente tirando os tijolos da Bastilha com as mãos, com as próprias mãos, né? Com os próprios dedos, arrancavam os tijolos de tanta raiva que o povo estava da Bastilha, né? E assim, esse é o marco inicial da Revolução, da revolta da Revolução Francesa, né? E a partir dali, eles conseguem destronar o rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta, né? Está iniciada a Revolução Francesa automaticamente. A gente costuma dizer que a partir desse momento nós estávamos saindo aí da Idade Moderna, né? E estamos entrando aí na Idade Contemporânea, por mais que isso tenha lá suas reivindicações, né? E tenha aí suas críticas, né? Esse modelo aí de divisão histórica. Enfim, esse foi uma breve sintetização aí do que é de como funcionava a divisão da sociedade francesa no período em questão e como ocorreu, né, como fora estabelecido aí o início da Revolução Francesa, certo? No próximo vídeo trataremos de outros assuntos, sobretudo da questão de, do que vai acontecer nos momentos posteriores à Revolução, ao início da Revolução Francesa.